Fantástico, cara. Foco 100% no cliente, né? Acho que, assim, falando de desafio, a gente não pode deixar de falar aí desse período de pandemia, né? E aí você até citou, você tem cliente em vários estados, várias cidades diferentes, e também cada estado sofreu de uma forma, né? Então a gente vê hoje o Amazonas sofrendo muito, agora estados mais para a região aqui do Sudeste já está um pouquinho mais organizado, começando vacinação e tudo mais. Como é que foi, né, naquele primeiro choque, chegou a pandemia, que ações que vocês precisaram tomar para conseguirem, de certa forma, se planejar para manter a empresa de pé, né, manter a empresa crescendo na medida do possível e também oferecer o melhor suporte possível de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada momento que cada estado estava passando, né? Como é que foi esse período? A primeira coisa que a gente fez, a gente primeiro sentou, né, e falou, bom, não tem histórico, né, a gente não sabe como comportar aí, a gente tem que tentar imaginar como que isso vai ser. E falando primeiramente de cliente, o que a gente não tinha ideia era como que isso ia comportar, porque exatamente, né, cada estado começou a reagir de alguma maneira, e de repente fecha um, não fecha o outro e tal. Então, para os clientes, o que a gente fez foi, a gente começou a monitorar o uso do sistema para os clientes. Quem não estava usando o sistema, a gente entendia que estava fechado. Então, dependendo do estado que ele pertencia, a gente tinha pelo menos um diagnóstico se estava funcionando ou não. Porém, como isso é muito, no nosso caso, é muito pulverizado, tem lugar que praticamente a gente olhou, é como se a pandemia não tivesse acontecido. Esse cara achou alternativas de, por exemplo, de fazer vendas ainda, mesmo com a loja fechada, mas ele continuou fazendo vendas de alguma maneira, né? Então, a gente até ajudou em algumas situações o cliente a fazer vendas remotas. Mas o que a gente olhou? Primeiro, esse cara precisa da ajuda? Então, ele parou de vender? Porque no final das contas é o seguinte, né? Se o meu cliente para de vender, ele para de ter receita, consequentemente, ele vai parar de cumprir alguns compromissos que ele tem. Então, ele vai fazer da mesma forma que todo mundo se comportou na pandemia, eu vou começar a cortar alguns gastos, né? E aí, uma hora, o sistema vai chegar, né? Ele não vai pagar. Por que ele não vai pagar? Porque ele não está usando. Então, ele sempre vai fazer essa associação. E o que a gente tentou entender é se realmente ele não estava usando e o que ele precisava. Então, por exemplo, cliente falou assim, minha loja está fechada, eu não tenho receita, não consigo pagar. Não adianta eu querer cobrar esse cara. Não, então tá bom, você não paga agora, a gente paga mês que vem. Ele não vai ter o dinheiro mês que vem. Então não faz sentido eu querer cobrar o mês que vem. Eu ia só gerar atrito com ele, né? Mas tinha cliente que falava, olha, eu não dou conta de pagar o valor total, mas eu queria um desconto. Então, beleza, eu vou escutar o cliente e saber que ele precisa de um desconto e a gente entende qual que é o desconto que ele precisava. E aí a gente negociava. Então, com os clientes, a gente começou primeiro a monitorar o uso do sistema para saber quem estava usando e escutar o cliente para saber o que ele precisava.